Meu nome é Blanda Grazi, eu me formei na Casper em 2007 e atualmente eu trabalho com planejamento em uma agência de publicidade chamada The Marketing Store. O meu interesse pela área de comunicação acho que foi desde pequena, assim, eu sempre fui muito conversadora, sempre falava, brincava, enfim, eu já era mais extrovertida. E aí, quando eu decidi fazer faculdade, meu pai é engenheiro, minha mãe era professora, e aí tinha aquelas áreas mais técnicas, e aí eu disse, não, eu quero fazer alguma coisa de comunicação. E aí eu comecei a pesquisar, eu descobri que eu não queria fazer publicidade, eu não queria fazer jornalismo, eu não queria fazer rádio e TV. E aí surgiu relações públicas, então pesquisei um pouquinho mais, e aí era uma novidade, assim, na minha cabeça de um curso diferente, de uma abordagem diferente, então eu acabei optando por fazer relações públicas. A influência não foi da minha família, foi mais eu que fui atrás mesmo de informação, e aí eu conheci a Casper de amigos que já faziam faculdade aqui e que eu achava super legal, passava na Paulista, e aí eu fiquei obcecada que eu tinha que fazer aqui, enfim, e aí eu prestei, não passei. Aí eu falei, será que é isso mesmo? Aí acabei fazendo cursinho aqui no Objetivo, então todo dia eu passava na porta e falava, não, eu vou estudar aqui. E aí eu fiz um ano de cursinho e passei e entrei em 2004 como bichete. Eu acho que a influência da Casper, né, na minha formação foi dar uma visão teórica, porque você precisa fundamentar em alguma coisa, você não pode também só gerar do mercado, ainda mais a gente que tem uma profissão que é comunicação, que já é uma coisa muito subjetiva, então você acaba, às vezes, tendo que recorrer a um embasamento teórico, e a Casper foi ótima para me dizer como fazer isso, né? Então, acho que tem esse aspecto, mas também na parte prática, não sei se ainda tem, mas na minha época tinha a FERP, que você juntava, tinha que criar uma empresa, fazer tudo da empresa, tinha uma parte prática bem legal também, né? Então acho que existe um balanceamento que foi muito rico para minha carreira e para poder atuar em diferentes áreas que não seja só RP, né? Tem uma visão diferente. A mudança, a valorização de RP, eu acho que ela tende a crescer cada vez mais. Eu acho, falando de mercado, antigamente a gente não tinha uma concorrência tão acirrada, então você não precisava ter tantos diferenciais para ser uma marca melhor ou para ter o seu consumidor mais fiel. Então eu acho que todas as movimentações e todas as ações que trazem esse relacionamento da empresa com o consumidor, elas vão sempre crescer à medida que a concorrência está crescendo. Né? Então, antigamente você falava, uma equipe de RP, eu não preciso disso, meu produto é bom, isso daí não precisa. Era uma visão antiga, né? Se você olhar hoje, grandes empresas já têm esse departamento, porque já existe uma valorização e já existe esse significado de que ter um processo de relações públicas ou de relacionamento com o cliente, com todos os stakeholders, você consegue ter uma diferença para o seu produto, para o seu mercado. Então acho que é uma coisa que tende cada vez mais a crescer, mas ao mesmo tempo eu acho que a visão não pode ficar restrita só a RP, né? Tem que ser uma coisa muito mais ampla, que agrega vários outros canais de comunicação e não simplesmente só o RP. Então tem mais coisas envolvidas. Mudanças acontecem porque o mercado muda constantemente, as metodologias mudam, né? Eu me formei em 2007. Em 2009 eu voltei para ser professora do futuro e eu fiquei durante 2 anos sendo professora do futuro de planejamento de eventos, né? Então você já percebe, porque os alunos mudam. Então, na minha época não existia iPad, não existia netbook. Então, assim, você dá aula para uma turma que tem um monte de gente conectada, já é uma coisa diferente. Então as coisas têm que se adaptar, têm que mudar, né? Minha época, assim, da minha turma, da minha sala, assim, 90% das pessoas trabalhavam com RP ou em alguma coisa que utilizava RP, né? Então, ou era estagiário de uma
Unilever da vida e também tinha alguma coisa assim, ou trabalhava numa empresa menor que desempenhava não só o papel de RP como outras funções. Eu ouvi várias pessoas falando assim, eu só contrato se for da Casper ou da ECA. Existe sim, acho que é lógico, quando você vai para o mercado e você já tem 20 anos de profissão, isso se perde, né? Vai valer muito mais o que você fez, os projetos que você cuidou, como você está no mercado. Mas eu acho que no começo é muito importante, né? Até para a gente se sentir confiante, ter confiança de mandar currículo, de achar que vai dar certo. Enfim, eu acho que é eu sou suspeita, mas eu acho que sim, tem uma diferença. Até vejo assim, os alunos da Casper, os meus bichos, tá todo mundo super bem, muita gente bem, porque é um primeiro passo, né? Então acho que não é só o nome, mas como a faculdade prepara os alunos para sair daqui. Uma palavra RP, para mim, é estratégia, né? Eu lembro que a gente tinha a professora Marisa, que era de planejamento, e ela era incrível, assim. E aí eu lembro que eu aprendi muito, porque eu também, na época, já trabalhava com planejamento. E eu acho que é o principal diferencial, assim, a gente consegue ter uma visão muito mais ampla, muito mais diferente do que outros profissionais, né? Porque você pega, por exemplo, publicidade, ele tem muito mais uma visão criativa, uma visão de resultado, uma visão visual, que o RP não. A gente está ali, a nossa entrega às vezes é um papel com um monte de coisa escrita, mas é que ali vai fundamentar o trabalho da publicidade, ali vai fundamentar o trabalho do jornalismo. Antes a gente tinha um monte de gente, uma equipe que um faz isso, outro. Hoje em dia, você tem que ser capaz de fazer da operação, do planejamento lá que você está no escritório, até você conseguir executar um negócio que passa por uma cadeia enorme de profissionais, né? Então, acho que a mudança maior é deixar de ver só uma parte, né? Então, acho que no nosso curso a gente já tinha um pouco mais de uma visão de outras coisas, né? Então, a gente tinha jornalismo, a gente tinha um pouco de publicidade, a gente tinha um pouquinho para entender um pouco de cada coisa. Acho que RP sempre foi uma paixão, porque eu sempre quis fazer e eu sou extremamente feliz de ter feito essa opção de faculdade. Ajuda muito na minha carreira. Eu acho que 100 anos é só o começo, que se a gente for olhar outras coisas, o entendimento é muito mais claro, porque está aí desde o começo, né? Você pega um médico, professor, nem se mensura a quantidade, né, de anos, enfim. Mas 100 anos, que venham os próximos e que a gente consiga ter mais entendimento, que a gente consiga fazer com que a sociedade entenda o nosso papel, né? Porque é um desafio, né? É um desafio você encarar e ter que explicar, né? Então, que a gente, daqui a uns anos, a gente não precise mais explicar o que é RP, o que faz RP. Para mim, Casper significa uma parte muito gostosa da minha vida, um sonho realizado. Pode parecer assim, nossa, que exagero, enfim, mas é uma coisa que eu sempre gostei e assim, tenho um mega orgulho de falar e de poder fazer parte, de ter sido professora do futuro, de às vezes vir aqui para ser banca de TCC ou para participar de algum outro projeto. Para mim é super legal. Eu acho que quem fez Casper é uma nação mesmo, assim, é tipo, sou da Casper, e aí você, sabe quando você viaja para fora e você encontra um brasileiro, tipo, você é muito amigo? Então, quando você fala assim, eu fiz Casper, eu também, quando você fez, não sei o quê. Então, acho que é um sentimento muito, muito bacana, assim, tenho mega orgulho.